Olá, pessoal, tudo bem? Essa aula será de matemática e suas tecnologias. E vamos trabalhar a habilidade de calcular medidas de tendência central ou de dispersão de um conjunto de dados expressos em uma tabela de frequência de dados agrupados, não em classes ou em gráficos. Boa aula! Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Luiz Felipe, sou professor de matemática. Estou aqui em mais um encontro com vocês nessa preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, para o Enem. Não é isso? E hoje a gente vai trabalhar, então, a habilidade 27 da área de matemática, que fala sobre calcular medidas de tendência central ou de dispersão de um conjunto de dados expressos em uma tabela de frequências de dados agrupados, não em classes ou em gráficos. É uma habilidade que trata exatamente da parte de estatística, né? Então, como objeto conhecimento importante, né, associado a essa habilidade, vocês podem dar uma olhadinha nas noções estatísticas. Coleta e representação de dados, né, como você faz para coletar as informações e armazenar essas informações, tá? E no cálculo das medidas de alguns valores que vão ajudar depois numa análise desse conjunto de valores, que são as medidas de posição, média aritmética, moda e mediana, e medidas de dispersão, que são a variância e o desvio padrão, ok? Então a gente vai trabalhar em cima de um exemplo, tá? Todos esses cálculos de média, moda, variância, para vocês verem um pouquinho como é que é feito esse trabalho em estatística, ok? Então imagina que a gente está analisando os alunos de uma sala de aula, de uma turma, de uma escola, que tem 15 alunos, ok? Então você tem uma tabelinha onde você tem os alunos, o nome de cada um, tá? Com as suas notas, numa determinada avaliação. Então a Ana, por exemplo, variando de 0 a 10, ok? A Ana, por exemplo, tirou a nota 2, a Denise tirou a nota 6, o Pedro tirou a nota 8, e você tem ali na tabela cada aluno com a sua nota, ok? É lógico que o professor, no processo de ensino-aprendizagem, vai coletar esses dados, vai armazenar esses dados e vai fazer alguns cálculos até para chegar a algumas conclusões, né? Se a aula dele está atingindo ao público, está atingindo os alunos estão aproveitando as suas aulas, né? Então o que a gente vai falar agora um pouquinho é sobre isso, como armazenar esses dados, como representar esses dados e como a gente pode fazer alguns cálculos, né? Nesse processo de análise de resultados. Bom, uma primeira maneira de você representar as informações colhidas é o gráfico de barras, onde a gente tem as notas e o número de alunos que tiraram cada uma daquelas notas, tá? Então, ó, cada barra vai até o nível de quantidade de alunos que tirou aquela nota. Então, por exemplo, a nota 1, observa, ó, a nota 1, 1 aluno. Nota 2, 4 alunos. Então, você vai acompanhando o gráfico e você vai percebendo que o nível vai aumentando, a barra vai aumentando ou diminuindo, de acordo com o número de alunos que obtiveram aquela nota, ok? Uma outra forma de você representar essas informações é através do gráfico de setor, ou que também se chama gráfico de pizza, pelo formato circular, tá? Dividido em fatias. Cada fatia é referente a uma nota. Então você vê, por exemplo, ali na nota 1, embaixo um percentual 6%, significa que 6% da turma tirou aquela nota. Você vê depois ali a fatia do 2, a fatia maior da pizza, ó, o 2, ó, 27% da turma, ó, tirou a nota 2. Repara que é o maior percentual, então é a maior fatia, né? A nota 3, ó, foi obtida por 13% dos alunos da turma. E assim por diante. Cada fatia representa uma nota e o seu percentual, tá? Bom, e a partir do momento que você armazena essas informações, você começa a fazer alguns cálculos. O primeiro deles, que é talvez o mais simples, que é o que nós chamamos de média aritmética. Ok? O que significa achar a média aritmética de um conjunto de valores? É você pegar os valores, somar todos eles e dividir pela quantidade de valores. No caso da turma, nós vamos somar todas as notas e vamos dividir pela quantidade de notas, que seria a quantidade de alunos da turma. Ok? Então você vai pegar lá, ó, vai somar cada uma das notas, ali 15 notas, o primeiro tirou 2, o segundo tirou 2, o outro tirou 6. Então você vai somando esses valores e vai dividir pelo total de alunos, ó, 15 da turma. Fazendo esse cálculo, você vai encontrar então uma média aritmética de 5. Ok? Um detalhe, se todos os alunos da turma tivessem tirado a nota 5, que é a média aritmética, a média deles seria exatamente a mesma. Tá? A média aritmética representa então a nota que todos deveriam tirar, a nota comum a todos, para que a média da turma não sofresse alteração. Ok? Então esse é o primeiro cálculo importante que se faz em estatística, a chamada média aritmética. O segundo cálculo que nós vamos fazer é o cálculo da moda. O que é a moda de um conjunto de valores? A moda é o valor que mais aparece no conjunto.
ok? Colocamos ali do lado, ó, o gráfico de barras, né, numa outra direção só para ficar melhor, de melhor visualização para vocês, tá? Você vê lá a nota 1, um aluno tirou, nota 2, 4 alunos, nota 3, 2 alunos, e você percebe que a nota mais tirada de todas foi a nota 2. Tá vendo aqui vai mais longe, ó, atinge aqui o nível 4? Por ela ter sido a nota mais obtida, ela é então considerada a moda desse conjunto de valores. Tá? Aí você pergunta, mas Luiz, e se por acaso 3 alunos tivessem tirado essa nota? Esquece essa partezinha aqui, tá? Aí você teria 2 valores que mais aparecem. A nota 2 com 3 alunos e a nota 6 também com 3 alunos. É verdade. Isso significa que esse conjunto teria, então, 2 modas, que a gente chama de um conjunto bimodal, tá? As modas seriam 2 e 6, ok? E se todas as notas forem iguais, não tiver nenhuma que se sobressaia em relação às outras? Aí você diz que esse conjunto não tem moda. Esse é um conjunto amodal. Tá legal? Um outro valor importante no conjunto de números é o que nós chamamos de mediana. Bom, como é que se determina a mediana de um conjunto de valores? A primeira coisa que você tem que fazer é ordenar os valores. Pode ser na ordem crescente ou na ordem decrescente, é indiferente. E depois que você fizer essa ordenação, você vai pegar exatamente o valor central. Esse valor vai ser chamado, então, de mediana do conjunto, tá? Então, é o valor central na sequência ordenada dos valores, ok? Então, vamos pegar as notas que estão ali do lado para nos auxiliar de novo. Aquela nota 1, 4 notas 2, 2 notas 3, e vamos colocá-las em ordem crescente, ok? Quando nós colocamos essas notas em ordem crescente, as 15 notas, a gente percebe que o valor central, ó, é esse daqui, ó, 6, ó. Ele é o central mesmo? Observa, ó. Após ele, temos 7 notas, 7 valores. Antes dele, ó, mesma coisa, são 7 valores. Então, essa nota é a nota central na sequência de valores ordenados. Então, essa nota é que nós chamamos de mediana do conjunto, ok? Bom, aí você vai me perguntar o seguinte, Luiz, e se por acaso não tiver um valor central? Porque existe o valor central nesse caso porque a quantidade de termos da sequência é ímpar. Mas se fosse par, essa sequência não teria um valor central. É verdade. Então como é que a gente resolve isso? Vamos imaginar então que não exista essa nota 10 no nosso conjunto. Ok? Esquece a nota 10. Bom, se eu esqueço a nota 10, o meu conjunto que antes tinha 15 valores passa a ter 14. E uma sequência com 14 valores não tem termo central. Aonde estaria o meio dessa sequência? Vamos marcar ali na figura? Ó, o meio está aqui, ó. Por quê? Porque temos, ó, 7 notas à direita, 7 notas à esquerda, tá? Então, como é que você vai determinar a mediana? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar os 2 valores próximos ao centro, ao anterior e o posterior, o 3 e o 6, esse daqui, ó, e esse outro daqui, e vai calcular a média entre eles. A média entre 3 e 6 é 4,5. 3 mais 6, 9, sobre 2, 4,5. A mediana passaria a ser, então, ó, 4,5. Então, quando a sequência não tiver termo central, você pega os 2 do meio e determina a média aritmética entre eles. Tá combinado? Ok? Essa é a determinação da mediana. Então falamos de média aritmética, moda, mediana, que são medidas de posição. Estão relacionadas com a posição das notas, ok? A gente vai falar agora das chamadas medidas de dispersão, que são medidas que têm como objetivo medir o grau de homogeneidade de um grupo. São a variância e o desvio padrão. Eu vou colocar aqui as definições das duas, que podem parecer um pouco estranhas, mas na hora do cálculo você vai perceber que não tem nada de mais, que é super simples. A variância é a razão entre a soma dos quadrados das diferenças entre cada valor e a média, e o número de valores do conjunto. O desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada dessa variância, ok? Vamos ver isso na prática, que fica mais fácil da gente entender? Eu tenho lá a média aritmética que nós tínhamos calculado, lembra? Média 5 e todas as notas da turma. Se você calcular a diferença entre a nota 1, a primeira nota, e a média aritmética, essa diferença dá 4. Se você calcular a diferença entre a média aritmética e a segunda nota, que é 2, essa diferença é 3, em módulo. Se você for fazendo esse cálculo para cada nota do conjunto, você tem lá todas as diferenças em módulo entre a nota e a média aritmética. Para calcular a variância, o que você vai fazer? Vai
calcular o quadrado de cada distância dessa, de cada diferença dessa, vai somar e vai dividir pelo número de notas, que é 15. Ok? E você vai achar, então, uma variância de 8,4. O que acontece? Quanto mais distante as notas estiverem da média aritmética, maiores vão ser essas diferenças. Não é isso? Então, maior vai ser a variância. Se elas estiverem muito longe, né, tiver gente tirando muito e outras tirando pouco, você percebe que o grupo é muito heterogêneo. Então, quanto maior for a variância, mais heterogêneo é o grupo. Ok? Se as notas todas estiverem próximas da média, essas distâncias vão ser muito pequenininhas. Com isso, a variância vai ser pequena. Isso quer dizer que o grupo é mais homogêneo, está todo mundo mais ou menos com a mesma nota. Quanto menor a variância, maior é o grau de homogeneidade do grupo. Ok? E qual seria o desvio padrão? O desvio padrão seria a raiz desse valor, que seria então 2,9. Então essas são as duas medidas de dispersão. Ok? Mais um tópico aí para você estudar na sua preparação para o Enem. Por hoje é só, ok? Até um próximo encontro para a gente falar um pouquinho mais de matemática nessa preparação para o Exame Nacional. Ok? Um grande abraço e até a próxima. Para desenvolver melhor essa habilidade, consulte a ficha de estudo número 57. Bom estudo e até a próxima aula!